Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Pai amado, Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor, obrigado por estarmos aqui reunidos, Pai, em seu nome, Senhor, obrigado por cada ensinamento, por cada semente que o Senhor tem derramado sobre o nosso coração, Senhor. Obrigado, Pai, por proteger, Pai, cada um de nós, por continuar iluminando, Senhor, por continuar cuidando da gente, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por os irmãos estarem reunidos aqui, Pai, em comunhão, dando cada vez mais Sua palavra, se aproximando de Ti, Pai. Nós possamos, Pai, deixar que essa palavra entre profundamente em nossos corações, Pai, e que seja transformado, Pai, transformado em nossa alma, Senhor. Nós possamos cada vez mais, Pai, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Fica conosco, Pai, nos acompanhe e ilumine, Pai. Ilumine esse ambiente, Senhor. Ilumine nossas mentes, nossos corações, Senhor. Amém. No capítulo 12 aqui de Mateus, vamos fazer a leitura aqui do trecho inicial. São vários assuntos diferentes, né? Vamos ler esse do 1 até o 8. E aí a gente discute e depois a gente vai avançando. Pode ser? É. A senhora quer ler pra gente? Do 1 ao 8, dona Lucinha? Posso ler, meu irmão, posso ler, com certeza, com muita gratidão e alegria. Jesus é Senhor do sábado, é o título. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Aleluia! Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, glória a Estou um Deus. pouco rouca. Pronto. Hoje lá na igreja, toda segunda-feira, a gente tem uma espécie de um cursinho, vou colocar entre aspas aqui, né? Um programa chamado Alfa. São 3 módulos. Primeiro fala de Jesus Cristo, depois fala do Espírito Santo, depois fala sobre oração. Então, cada um desses módulos tem 8 semanas. E hoje, no 4º episódio, estava falando sobre fé. E uma das perguntas que teve lá foi: o que é fé para você? Né? E cada um ali na mesa foi dando a sua opinião e falando um pouquinho ali. Tem pessoas que estão muito tempo na caminhada, outros menos. E é uma discussão muito enriquecedora, né? E a fé, ela é um pouco diferente para cada um, porque ela tem muita ligação com o relacionamento pessoal de cada um com Cristo. E eu estou fazendo essa digressão aqui porque ela traz um gancho para isso daqui, né? Quando Jesus se manifesta aqui com os fariseus, ele diz, no versículo 7, ele fala: vocês não teriam condenado meus discípulos inocentes se soubessem o significado das Escrituras. E aí ele coloca: quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Qual é o link que eu faço com essa pergunta do começo? É que a fé tem muito a ver com aquilo que a gente acredita. E um dos rapazes que estava conosco na mesa,
Ele tem uma fé muito em si mesmo. Ele sempre acreditou na força do trabalho dele, que ele que deveria ser autossuficiente com todas as coisas que aconteciam na vida dele, uma maneira de enxergar o mundo, né? E isso confronta o que nós vimos aprendendo através das escrituras do relacionamento com Deus, né? E como a nossa vida muda a partir do momento em que a gente passa a acreditar, a ter fé em algo diferente. Notoriamente, não há quem possa negar, independente da religião, que Jesus, ele é mesmo para aqueles que não acreditam que Jesus é filho de Deus, ele é representação do amor, né? E talvez isso seja um primeiro passo para quem está iniciando ali na caminhada, colocar sua fé em algo bom. E a partir do momento em que esse relacionamento começa, e a pessoa vai se aproximando de Cristo e conhecendo Cristo e aumentando a sua fé, deixando a sua fé mais forte, as coisas começam a lhe ser reveladas. E a revelação vem através desse relacionamento. Essa revelação não vem através de uma ida na igreja aos domingos ou aos sábados. Essa revelação, ela vem através do relacionamento com Deus, né? Através do relacionamento com Cristo. E a revelação, ela nos transforma. A fé também nos transforma, assim como a fé transforma o mundo em que nós estamos. Então, aqui, nós temos aqui nitidamente os fariseus, que eram homens de fé, mas eles criam um Deus completamente diferente de Jesus. Eles criam num Deus que dava mais atenção para as leis do que para o amor ao próximo, que era a própria lei de Deus. Porque Deus, quando escreveu as leis na tábua para Moisés, ele colocou os 2 primeiros mandamentos: amai a mim sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E esses homens aqui, desprovidos desse entendimento e desse relacionamento com Deus, que se dá através de Jesus, que é o que ele vem nos ensinar aqui: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso fazia com que eles estivessem cegos e, ao invés de olhar para o irmão com misericórdia, eles olhavam com um olhar de condenação, um olhar de ira, um olhar de raiva. E Jesus vem ensinar aqui para nós todos, glória a Deus por nós termos acesso às Escrituras, à palavra de Deus. Nós precisamos olhar para os nossos irmãos com misericórdia. Sabe, é muito fácil, até mesmo numa conversa com quem a gente ama, termos opiniões divergentes. E, de repente, uma ira se acender no nosso coração. Mas nós precisamos olhar para Cristo em primeiro momento e pensar conosco mesmo. O que Cristo, qual é a reação ou a ação que Cristo quer que eu tenha? Qual é a reflexão que ele quer que eu tenha? É uma, é uma atitude de julgo, de condenação, ou uma atitude de misericórdia? Quando o meu irmão fizer algo que, na minha certeza, na minha convicção, na minha crença, diverge daquilo que eu entendo como verdade, eu devo condenar ou eu devo refletir sobre aquilo para entender se aquilo que eu estou achando que é a verdade é de fato coerente. Porque a prudência é o princípio da sabedoria, o temor a Deus e a prudência é o princípio da sabedoria.
E se eu não sou prudente, se eu simplesmente ignoro refletir sobre aquilo, considerando que o que eu tenho como certeza hoje pode estar errado, eu corro o risco de julgar meu irmão. E esse julgamento, ele precisa sempre ser feito com misericórdia, né? E com amor. Nós devemos seguir os ensinamentos de Cristo. E ele diz aqui, quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios. Então, é isso que me traz ao coração esse pedacinho que me chama a atenção aqui, para que eu haja com mais prudência na minha reflexão e no meu julgamento. Olhar para Jesus, né? E naquele momento, como os fariseus deveriam, olhando agora de fora para mim é fácil, né? Mas deveriam ter olhado para Jesus, olhado para os seus frutos, olhado para os seus exemplos e avaliado de outra maneira. Será que o que ele está dizendo faz sentido? Eu vou parar para ouvir, eu vou refletir e vou conversar na minha intimidade com Deus para saber se o que aquele homem, vou colocar entre aspas aqui, está dizendo está em alinhamento com a vontade do Pai. Eu acho que essa sempre é a reflexão que a gente tem que fazer, né? A gente ouve, coloca o nosso coração em comunhão com Deus, né? E se nós sentirmos paz no nosso coração, é um sinal de que estamos no caminho certo. Amém? Queria dar oportunidade aí para vocês comentarem também. Meu filho, eu quero dizer para você aqui, em relação a isso, que assim como existem dois faces da moeda, aqui a gente tem que ver o lado do fariseu também. O fariseu falava no que ele acreditava. Tudo bem Exato. que ele não cumpria com o que ele falava, né? Ele impunha as coisas aos outros, mas ele mesmo não cumpria. Mas ele se viu na obrigação de falar, mas o senhor sabe que não é lícito fazer isso no sábado, né? Mas aí eu faço uma outra pergunta também. Os discípulos de Jesus podiam estar possuindo o quê? Tudo posso naquele que me fortalece, então vou invadir aqui e vou pegar essas espigas aqui e vou comer, porque estou com fome. Né? Eles podiam ter se apoderado dessa palavra nesse momento e feito isso. Mas o fariseu, ele também não foi tão errado assim, porque ele falou o que realmente acontecia na época, né? Que não era lícito fazer essas coisas no sábado. Mas como Jesus veio mudar a história, veio mudar essas coisas, e falou para ele, né? E nós já conhecemos, nós sabemos que todo mundo, todos eles, no frigir dos ovos, por assim dizer, faziam alguma coisa errada no sábado. Né? Faziam. E Jesus, sabendo disso, colocou as claras, né? Que ele era o Senhor do sábado. Mas fica aqui para nós refletirmos, porque, como eu disse, a moeda tem dois lados. E nós precisamos avaliar tudo isso. Às vezes o que é certo para uma pessoa é errado para outra. Às vezes o que você pensa de uma forma, outro pensa de outra. Nós precisamos alinhar nossos pensamentos e entrar num consenso e nos darmos bem, né? Fazer a vontade dos dois, para que os dois sejam satisfeitos naquilo que estão fazendo. E ele fala, eu não tendo lido na lei que é o sábado, sacerdote no templo violam o sábado e ficam sem culpa. Então, Jesus falou, perguntou para ele, pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Então, eles estavam na companhia de alguém que dava todo o direito.
Aqui, ó. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, né? Mas existem coisas que nós precisamos rever. E está aí uma das coisas. Mas se vós soubesses que o significa misericórdia, quero, e não sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. E eu não vou mais entrar em questão, porque eu mesmo, sempre infringi essa lei. Para falar a verdade, eu e o Mário, nunca me incomodei com o sábado, com o domingo. O que eu tiver que fazer, eu vou fazer, né? Então você vê que nós não levamos essas coisas a sério. Por que que nós não levamos a sério? Se você for olhar aqui no fio da letra aqui, meu Deus do céu, eu acho que a espada vai passar em todos nós. Se você for lá em Tiago, capítulo 5, se não me falha a memória, que fala que se você errar, cumprindo todos os mandamentos, errar um, você pecou em todos. Então, ai de mim, que Deus tenha misericórdia de mim, viu? Que Deus tenha misericórdia de nós, de muitos que eu conheço. E eu sou hoje um cristão, e estou aqui, todo dia, vou para a igreja, dizimo, oferto, procuro fazer a vontade do Pai, mas nesse quesito aqui, de guardar o sábado ou o domingo, se eu falar para você, meu filho, que eu nem fui na igreja ontem, porque eu trabalhei o dia inteiro para não deixar aquele lago estourar. Trabalhei sábado, eu estou quebrado, meu corpo está arrebentado, sozinho, carregando pedra nas costas, cimento, areia, fazendo tudo que tinha que ser feito para não deixar o lago destruir, né? Que já estava feito. Porque choveu muito aqui e a represinha aqui, o lago, ele transbordou. E nessa transbordação a água levou muita terra, muita pedra, areia, tudo que eu tinha feito. Então vou ter que refazer tudo novamente. E para não perder o lago, esses dias o dia está bonito, eu estou trabalhando. Então, que Deus me perdoe. Mas eu trabalhei sábado e domingo e vou trabalhar hoje de novo. Eu acho que Deus não vai me culpar por causa disso. Ele sabe da necessidade que eu estou passando, que eu preciso, e Ele vai entender e nos perdoar. Deus é amor, né? Deus abençoe Essa, vocês. A essa oportunidade que é a, está para outros aí. essa que é a maravilha de Cristo, né? Ele veio justamente para isso, porque nós não somos capazes. E só Ele, cabe a Ele julgar quem somos nós, né? Por isso que ele fala exatamente aqui, né? Misericórdia, não sacrifício. Ele sabe de todas as coisas. Então, se a gente tem que fazer o que tiver ao nosso alcance e confiar na misericórdia dele, na maravilha dele, que é um Deus bondoso, amoroso, que nos conhece, sabe da nossa necessidade. Enfim, nossa, louvado seja Deus, né? Deus sabe. Quanto foi difícil agora de manhã cedo para mim. 7 horas tá aqui com o Salles. Nossa, o corpo não queria de jeito nenhum, mas eu falei, não, eu vou. Eu já fui na igreja ontem à noite, mas eu preciso. E me apresentei logo cedo, fui o primeiro. Eu fiz a minha parte, né? Então Deus nos outorga algumas coisas, nós temos que fazer, nós temos que cumprir aquilo que nos é outorgado. E foi muito bom. E está sendo bom. Amém? Vamos continuar? Mais alguém quer falar a respeito desse capítulo, desse versículo? De 1 ao 8.
Ou podemos prosseguir aqui no 9 em diante? Falar alguma coisa, Samuel? Eu acho interessante o senhor ter trazido aí essa visão realmente da época, né? Porque ali na época os fariseus achavam que aquilo era o correto, né? O correto fazer. Eles não tinham ainda recebido a palavra de Deus, de Jesus falando para eles, né? Aliás, Jesus traz a eles a lembrança, né, de que o que aconteceu lá na época de Davi, né? Então eles até tinham uma dica, tinha desse, né? Olha, você lembra lá em Davi o que aconteceu, né? Eles precisavam ali É, se alimentar, né? E eles comeram do pão sagrado ali mesmo, né? Não sendo sacerdotes, né? E, e aí Jesus vem falando aqui que, olha, não é misericórdia, né? Não é sacrifício, né? Mas aí vem o desenrolar depois que a gente vai entender, né? E os fariseus naquela época ainda não tinham essa visão, né? De que Jesus veio para cumprir as leis porque o homem era incapaz de fazer isso, né? Mas isso foi durante aqueles momentos ali que Jesus veio revelando a eles tudo isso, né? Esses ensinamentos. Mas os fariseus, bom, a gente vai ver muita história aí, né? Batia muito de frente, né? Não conseguia entender. Até hoje, os judeus, né? O povo de Deus, né? O povo de Israel tem dificuldade ainda de entender, o propósito de Jesus, né? Não só naquela época, mas ainda né, persiste, né? Infelizmente, né? Podemos dar continuidade por mim. Se alguém quer falar alguma coisa. Quem É, quer ler do 9 ao 14 aí pra gente? do 9 ao 14. E O homem partindo da mão de dali, Siquim. deixa eu ver, meu microfone tá ligado? Tá. E partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Viu, Mário? Fazer o bem no sábado. Em primeiro lugar, a sua solitude, meu irmão, com Deus. Em primeiro lugar, Deus no seu coração. Segundo lugar, a sua família, o sustento da sua família. Terceiro lugar, aí vem o trabalho, o serviço na igreja. Eu penso assim, né? Eu aprendi assim. Vamos em frente. Então, disse aquele homem: estende a mão, e ele a estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. É até o 14, Samuel, ou você quer que leia logo até o 21? Então, até o 21. Pode ser. É, Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos, e recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Aleluia. A palavra de Deus é linda demais, meu Pai. Quando ele diz misericórdia quero e não sacrifício. Então, é misericórdia conosco, misericórdia com o próximo, sempre perguntar o que faria Jesus no meu lugar. Então, assim, a observação do. É DJ o seu nome? DJ? é James, James. Como? coloco o DJ para facilitar, é James. Mas pode chamar James. de DJ, porque eu Tá tenho bom. muitos Então, assim, amigos a que me sua chamam de DJ, que é observação mais inicial fácil. é o que me chamou realmente a atenção no verso 7, misericórdia, né?
O Senhor quer misericórdia, Ele não quer sacrifícios, aquele sacrifício de tolo. Às vezes, a gente serve na igreja em N ministérios e acha que está servindo a Deus, mas a motivação não é Jesus. Se a motivação não for Jesus, então é sacrifício de tolo. Então, assim, eu posso servir no ministério com todo gás, com toda motivação e dar tudo de mim no ministério. E eu posso dar nada quando eu estou servindo a 10 ministérios, em 10 ministérios na igreja. Então, assim, aí Jesus vai e diz, eu quero a misericórdia, eu quero o amor ao próximo, eu quero não julgar ao próximo, eu quero olhar para o meu irmão e ver nele a semelhança de Cristo e saber que ele é a imagem e semelhança do Senhor. Eu quero olhar para o meu irmão e achar lindo e dizer, ele é criação divina, ele foi criado por Deus da mesma forma que eu e todos nós, a começar de mim, todos nós temos o nosso telhadinho de vidro, então é por isso que nós não podemos julgar e é por isso que nós temos que aprender que o Filho do Homem é Senhor até do sábado, Ele é Senhor do universo, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Criador de mim, do Samuel, do DJ, do Mário, de quem tá, da Ana, de quem tiver aqui de mim, Ele é o Criador de sei lá, do universo e do ser macroscópico e do microscópico, gente. E a gente até entender isso e não começar a olhar para o outro de banda, olhar com um olhar de julgamento. Olha, tem um salmo que diz que até quando a gente faz um menear com os olhos, Deus não se agrada. O que é isso? É olhar, então, a gente tem que ter muito cuidado, né? A começar de mim. Oi, Lucas. Tem um Lucas aí. Oh, nome lindo, Lucas. Oi, bom Então, dia. bom dia. Então, é isso. E aqui, quando ele diz no verso, aí vamos aqui, já dentro do que nós lemos agora, que Jesus cura a mão e cura várias pessoas, e ainda diz assim, que as pessoas não dissessem nada. Mas a gente está lá, eu estou servindo em A, B, C, ou D, no Ministério X, Y, Z, na igreja, para aparecer, muitas vezes, para pastor. A gente tem que aparecer pro Senhor, para o Senhor do sábado, para o Senhor do universo. Não é não, gente. Então, assim, quando ele diz que ele não contenderá, nem, o verso 19, não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz, não esmagará a cana quebrada. Ele não nos esmaga. Na verdade, ele nos redimiu. Ele nos salvou, Ele está conosco, o Espírito Santo está conosco, Ele está lá à direita de Deus, mas está no nosso coração. Está lá à direita de Deus Pai, só esperar na hora de arrebatar a igreja ou de chegar para reinar nesse mundo que está tão caótico. Mas a gente tem que ter muito cuidado. Se ele não esmaga a cana quebrada e nem apaga o torrão que está ali acesinho, quem somos nós para fazer? Né? Quem somos nós? Então, o Mário fez uma colocação muito legal quando ele falou do fariseu. Eles faziam tudo aquilo acreditando na lei mosaica, acreditando que estava certo. Olha Paulo, para que fariseu maior do que Paulo? E o apóstolo que se tornou Paulo, não é? A maior parte das escrituras é de Paulo, dos ensinamentos. Então, assim, é isso. Vou deixar a opinião para os outros. Pessoal, eu queria só falar uma coisinha, se vocês me permitirem. Eu estava aqui ouvindo vocês enquanto estou saindo para o trabalho e eu percebi que vocês estão falando sobre um pouco sobre misericórdia, né, com o próximo. Isso. E olha só o que aconteceu comigo no sábado. Sábado veio um amigo meu para aqui para casa. Ele é homossexual e o primo da minha esposa estava aqui em casa também. Ele está aqui há alguns dias já, vai ficar até quarta-feira. E aí nós saímos para comer aqui num restaurante que tem em frente de casa. E aí minha esposa estava junto, a gente começou a entrar no assunto sobre algumas questões do que a Bíblia fala, né? E aí, assim, os dois já conheciam um pouco da palavra, mas
assim, por cima, né? E aí como eu já tinha conversado com eles algumas outras vezes, eu tava meio que sem paciência, assim, sem misericórdia mesmo do próximo, né? E aí eu, num momento assim, me irei, né? Falei, cara, vocês só falam besteira, não é assim que tá escrito. Vocês ficam falando essas coisas porque vocês amam o pecado, e vocês querem continuar nisso. Enfim, assim, não tive nenhum tipo de misericórdia, apontei o dedo e fiz o que a palavra de Deus não manda fazer, né? Aquele mesmo momento, assim, um pouco depois, o Espírito Santo já me incomodou sobre como eu tinha agido, né? E aí minha esposa já começou a falar que não é assim e tal, e corrigir. E aí tudo bem, aí fomos para casa, assim, depois de um tempo, já uma hora e pouquinho depois, e aí eu recebi uma ligação no meu celular, é, e assim, um número desconhecido, achei até que era spam, só me ligou, aí atendi, né? Aí ele falou assim, ô irmão Lucas, já tem 2 anos que nós estamos orando por você, é, nós gostaríamos de fazer uma oração para você e tudo mais, né? Aí, assim, de primeira, né, a gente achou que era spam. Mas estava eu na mesa, a minha esposa e essas duas pessoas, né? O primo da minha esposa e esse meu amigo. Nós estávamos jogando um joguinho lá na mesa e eu botei no alto-falante para todo mundo ouvir. E aí a gente achou que era spam, foram e desligaram o celular. Aí eu peguei, não, vou ligar de volta. Aí liguei de volta, perguntei, "Ô, como é seu nome?" Aí o rapaz falou, ó, meu nome é Jesus. Aí eu dei risada, né? "Ó, sério, seu nome é Jesus?" "É, meu nome é Jesus." Ele era latino, né? Então, aí ele pegou e falou, é muito comum, né? Aí eu falei, não, é verdade, é muito comum mesmo. E aí ele falou, escolhe o número de 1 a 10. Aí eu achando que era, ainda meio que na dúvida assim, né? Eu falei, não vou escolher número nenhum. Aí escolhe você. Aí ele falou, não tem problema, eu vou escolher por você então. Aí ele escolheu lá um 9. Eu não me recordo qual era o versículo agora. Mas ele orou por mim, depois ele leu o versículo estava falando sobre apontar o dedo. E naquele momento ele falou para mim exatamente o que eu estava fazendo no restaurante com os meus amigos. Me deu uma correção em cima da palavra e depois fez a oração. E aí desligou. Mas aquilo foi tão forte, porque assim, o cuidado de Deus se mostrando ali para mim, e não só para mim, para os meus amigos também que estavam comigo, né? Para eles, ali, um deles foi a primeira experiência com Deus que eles tiveram, né? E um outro, esse primo da minha esposa, ficava se questionando assim: eu vou continuar pecando porque Deus não fala comigo, Deus não me vê, Deus não fala nada, eu nunca escuta Deus. E esse era um questionamento dele. Ele nunca tinha tido uma experiência com Deus. E esse foi um dos motivos que até fiquei bravo com ele lá e tudo mais. E Deus se mostrou me corrigindo, mas ele usou aquilo para me corrigir e também para se mostrar para essas pessoas. Para esse primo da minha esposa que estava com dúvidas sobre se Deus cuidava mesmo, se Deus estava olhando o que nós fazíamos todos os dias, desde o pecadinho ao pecadão, que não é tudo a mesma coisa. E também para esse outro amigo meu que eu falei para ele lá na mesa ainda, né? Esse amigo que é homossexual, eu falei, cara, que ele falou assim, eu vou morrer no inferno, não sei o quê, porque eu sei que eu sou gay e tudo mais. Eu falei, cara, não é assim, Deus te perdoa, não é dessa forma, tudo mais. Você acha que você tá aqui agora, sentado na mesa com a gente, conversando, falando sobre Deus, não é um cuidado de Deus sobre a sua vida, aí uma hora depois eu recebo uma ligação dessa e, tipo assim, foi um tapa na cara para todo mundo, né? E é justamente sobre o que vocês estão falando também, sobre misericórdia, né? Eu tava ali naquele momento ali, sendo um fariseu, né? Porque eu achava que eu tinha mais entendimento do que eles sobre a palavra e tava tentando ali corrigi-los, mesmo que porque eu amava eles, mas fazendo de forma errada, sem amor, né? E, enfim, eu queria compartilhar isso com vocês ontem, mas eu não consegui acordar aí para poder compartilhar com vocês. Mas entrando hoje, vocês falando sobre misericórdia, acho que foi o momento para falar. Muito bem colocado. A gente entende a palavra de Deus bem, para encontro com as nossas necessidades. Deus se faz presente a todo momento em nossas vidas.
todo momento. E Ele fala na palavra dele de acordo com a nossa necessidade. A palavra é viva e eficaz, né? É tremendo. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus, porque a gente vê aí o mover de Deus a todo momento, né? Mesmo nos nossos erros, mesmo nos nossos pecados, né? Deus vem e se revela, né? Que o Espírito Santo tenha tocado o coração desses rapazes aí, né? Como tocou o seu também, como vem tocando, né, todos nós aí. É um testemunho maravilhoso de que não é sobre nós, né? Não é sobre nós estarmos certos, sobre o que nós falamos, sobre o que nós sabemos, né? Mas é sobre o que o Pai quer, né? E ele nos ensina das maneiras mais improváveis, com as pessoas mais improváveis, né? Nossa, maravilhoso esse testemunho. Obrigado, Lucas, por compartilhar com a gente. Maravilhoso mesmo. Fiquei Sim, arrepiado aqui. Arrepiou na hora que você contou, cara. Meu Deus. nossa, velho, sim, assim, foi demais, assim, porque, cara, foi, foi tão nítido que era, não tinha como não ser, sabe? Pra todo mundo ali, a gente tava no restaurante conversando entre a gente, e depois cheguei em casa, uma ligação de um número que eu nem tenho salvo, uma pessoa desconhecida, o nome do cara era Jesus, ele falou que tava orando por mim já tinha 2 anos, e aí ele manda essa, e que também serviu pra tudo que a gente tava conversando ali na mesa, cara, foi assim. Falo pra você, eu já tive experiências com Deus, mas assim, essa pra mim acho que foi a mais clara, assim, tipo, mano, eu tô aqui, eu tô olhando vocês, eu tô vendo que vocês estão conversando, eu tô cuidando. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia. Bom Depois de Bom dia. ouvir dia. um testemunho desse, não dá para ficar calada. Acordou, né, Ruth? Acordei, seu Mário, mais ainda agora. Ai, ai. Bom dia, tem gente nova, né? Legal, gostei disso. Crescendo. Mas, Luca, Deus é tão lindo, né? Ele cuidou de você e dos outros que estavam lá também, porque ele não deixou só você ver o poder dele, ele deixou os outros verem também. O que é mais lindo, não foi só por amar você, mas principalmente por amar você, ele fez aquilo. Ele colocou essa pessoa. E você imagina uma pessoa orando para você que você nem conhece por 2 anos? Como foi Tá vendo? isso? Jesus envia essas pessoas para orar por mim, para mim ter proteção também. Nossa, deve ser muito bom você ter essa proteção de Deus. Mesmo quando você não sabe, ele levanta pessoas que você nem sabe para orar por você. E imagina se esse é o próprio Jesus que ligou para ele. Oh, Jesus, fala sério, porque a gente vê, eu já vi testemunhos contados que as pessoas não sabem quem era de verdade, que depois ligou e nem respondeu, e então podia ser Jesus mesmo, e o dele ainda respondeu. Jesus respondeu de novo, que ele tinha que completar o que ele começou, e respondeu para ele. Essa pessoa, sei lá, eu tô ainda pensando, mas eu tô tão assim, imaginando como que Deus é. Ele fala do jeito que ele quer e na hora certa, porque ele tinha que falar para o seu primo, tinha que falar para aquele seu outro amigo e tinha que falar para você também e para todos que estavam lá. E ele falou na hora certa. E eu acho o mais incrível é quando ele nunca chega atrasado nem adiantado, ele chega na hora certa. E eu peço a ele para não me deixar também me antecipar nas coisas que eu sei que eu faço muitas vezes. E então, quando eu me antecipo, eu fico sentindo igual você falou também, Lucas, na mesma hora que eu faço, já me arrependo e fico ali pedindo para Deus misericórdia, me perdoa, né? Só que nem sempre a gente tem essa chance de ganhar a resposta dele na hora, igual você ganhou. Então, eu achei assim, nossa, é incrível, assim. Nó, quero que isso aconteça comigo, que ele me corrija
na hora, entendeu? Que ele me corrija já, porque não quero ficar errando ou errar. Mas eu sou humana, ainda erro, entendeu? Então, assim, eu achei lindo demais. É um testemunho que vou sair falando. Meu Deus, esse vai ficar no coração e na mente. Os irmãos continuarem, então. Pode ler para a gente aí Isaías 58:9. Acho que o chat GPT aqui achou o que o irmão trouxe para você. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que a ti procedem edificarão, e os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e clamar-te-ão, e clamar-te-ão, reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Se te desviares do teu pé do sábado e de fazer a tua vontade no meu santo dia, se clamares aos sábados deleitosos, o santo dia do Senhor digno de honra, e os honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pranteando fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Fala, Isaías 58:9. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá: Aqui estou. Se tirares do teu meio o jugo, o apontar do dedo e o falar iniquamente. Deve ter sido essa passagem aí, Lucas, que ele deve ter trazido para você. Acho que É, foi essa mesmo. James, posso- você pode ler na sua tradução? é isso que eu ia sugerir agora. A dele A estava minha mais fala assim, atualizada. então vocês clamarão, e o Senhor responderá. Aqui estou, ele dirá. Removam o jugo pesado de opressão. Parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos. Deem alimento aos famintos e ajudem os aflitos. Então sua luz brilhará na escuridão, e a escuridão ao redor se tornará clara como o meio-dia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Não, acho que a tradução do rapaz estava no meio da de vocês, né? Porque tinha a palavra contar o dedo. A Mas, É muito meu comum Deus, ter a NVI, né? acho que era NVI. Quer ver? Eu vou pegar a NVI aqui. Olha, essa passagem aqui, né? Quão reveladora ela é, né? E presente e atual, né? Porque é tão fácil, às vezes, a gente ficar apegado a algumas picuinhas, né? Do que é certo, o que é errado, quem tá certo, quem tá errado, né? E cobrar e julgar e achar que nós somos mais ou o outro é menos, né? E Jesus vem falar, olha, ame, ame. Simples assim, né? Não seja, não seja, não deixa essas coisas atrapalhar, né? O propósito, né? O propósito é maior, o propósito é trazer as pessoas por amor, não por julgamento, né? Glória a Deus.
Viu? Onde Deus O N, deu na minha lata aqui agora? No 13. Se desviares o teu pé do sábado de fazer a tua vontade no meu santo dia, se clamares ao sábado deleitoso, o santo dia do Senhor digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, não falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Aí, ó. Tá vendo aí, pro seu Mário? Essa foi a minha porção, viu? o Isso Lucas, Voltando aí. lá para aquele. a NVI fala assim, ó. Então você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: Aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. Não sei se foi isso que ele leu para você, mas é Foi essa. exatamente isso aí. Exatamente isso aí. É Nossa, Maravilhoso. maravilhoso para quebrar a incredulidade, né? De todas as partes, né? É fazer a chuva parar, né, Diego? pois é, exatamente. Glória a Deus. Foi maravilhoso porque de um lado tinha uma pessoa achando que já ia pro inferno, e ela não tem salvação. E do outro tinha um rapaz que conhecia assim a palavra. A mãe e o pai são muito crentes, né? Ele já foi para a igreja muitas vezes, mas assim não tem o relacionamento dele com Deus. Ele achava que Deus não estava cuidando dele, que Deus não falava com ele, porque Deus não se mostrava para ele. E por isso que ele fazia algumas coisas que ele fazia de errado. E do outro lado estava eu lá, sendo um babaca, sem misericórdia, sem amor nas palavras. Então, assim, foi uma porrada na cara dos três, assim, de uma vez. Foi maravilhoso, meu Deus. Assim, é que eu acho que contando aqui, assim, não dá nem pra dizer como foi, mas a pessoa te ligar, o nome da pessoa é Jesus, estava olhando por você há 2 anos. Primeiro desligaram na cara da pessoa, eu falei, não, vou ligar de volta, porque eu tô achando que não é. Aí liguei de volta, perguntei o seu nome, meu nome é Jesus. Tal, aí eu, bom, aí eu perguntou, escolhe você um número aí, eu falei, não quero escolher número, escolhe você. Aí foi escolher lá o número do versículo e me deu essa porrada na cara. É, É, Tô certo. uma coisa, uma coisa que você falou aí também que é muito forte, né, Diego? Lucas? Misericórdia, né, do irmão ali, tadinho, né? Como é você caminhar, viver? A gente já passa por isso tantas vezes, né? Mas para ele deve ter sido muito forte, né? Porque a forma como você se expressou, você caminhar, né? Você viver sua vida achando que você vai para o inferno, né? Achando que você não é merecedor, né? Que, né? Deus é tão piedoso, tão misericordioso, né? Que está de braços abertos, nos aguardando, né? Todo momento. E glória a Deus, né, de você estar ali trazendo a palavra para ele, trazer essa revelação para ele, né? E Cristo, né, Jesus te ligar ali, né, para mostrar ao filho, eu te amo sim, né? Você merece sim, né? Basta você se arrepender, basta você se prostrar a mim, basta você, né, caminhar comigo, né? Eu tô contigo, né? Eu te amo, né? Que revelação maravilhosa, porque quantos momentos na nossa vida, né, a gente caminha às vezes achando que não é merecedor, né? E que Deus não é pra gente, né? Deus não é pra gente. E que bom que Deus tem revelado para ele ali, e mostrado para ele que não, filho, não é assim, não. É mais embaixo, né? Mais profundo, né? Nossa. é isso aí, maravilhoso. E ontem eu ia trazer para vocês isso, né? Na hora que aconteceu, eu falei, meu Deus, tem que contar isso pro pessoal, cara, não é possível isso. Aí ontem eu não acordei, né? Consegui acordar, tem uns dias já que tá difícil para mim participar. Aí hoje eu acordei já no meio do devocional. Quando eu abro o devocional, tá vocês falando sobre misericórdia. Aí eu, não, vou ter que falar. Não é possível isso, não.
tem que compartilhar isso com os irmãos. Mas Amém. é isso aí. Obrigado, Deus Lucas. tá, Deus Obrigado tá, pela, Deus tá cuidando. Deus tá cuidando, viu? Não obrigado pela achem que Deus não humildade aí tá também, olhando. viu, irmão? De reconhecer aí suas fraquezas. É assim que a gente se fortalece, né? É isso aí, mano. Exatamente. Amém. Glória a É isso aí, Deus. amados. Glória a Deus. Continuar amanhã. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre esse trecho? Esse trecho dá para falar mais um pouquinho amanhã, né? Se alguém tiver algo mais para comentar. Mas que o horário A tá, gente continua tá amanhã. avançando aí. O horário já foi. Quem quer orar pra gente aí? De dar continuidade amanhã. Eu vou orar para nós. Amém. Isso. Senhor, E, nosso Deus, James, nosso Pai. queria que você fizesse uma oração também, cara. Tem uma senhora que ela, eu acho que é em São Paulo, Guarulhos, alguma coisa assim, que ela cuidava de cachorros abandonados, cara, de animais abandonados. Tinha cerca de 500 animais na casa dela, na propriedade dela. Acho que ela tinha um sítio, algumas coisas assim. E logo depois do devocional ontem, eu recebi a notícia que ela tinha tido um infarto, cara, e veio a falecer. Então, pedi que Deus dê um direcionamento ali, né, para aqueles animais, para as pessoas que estão envolvidas naquele trabalho ali. Deus possa derramar a graça dele sobre aquele ambiente. Eu não sei o nome da Amém. senhora, mas eu sei que é uma casa que acaba acolhendo aí animais que estão em situações de rua aí. Amém. Eu, meu Deus e meu Pai, louvado seja, glorificado seja o teu santo nome, Senhor. A ti toda a honra e toda a glória, meu Pai. Bendito sejas tu, Senhor. Ó Pai amado, Pai querido, misericordioso. A ti dou graças e glórias, Senhor, pela tua palavra no dia de hoje, que fala o nosso coração, Pai, que fala o meu coração, que transforma, Senhor, o nosso caráter, nosso jeito de enxergar o mundo, e nos ensina, Senhor, a ser conforme a tua vontade. Que a tua vontade, Senhor, teu Espírito Santo, seja soberano sobre nós, Pai. Direcione o nosso coração, nos guie, Senhor, sem qualquer resistência, Pai, para a tua vontade, Senhor. Que não haja solo resistente à tua palavra em nossos corações, Senhor. Que nosso entendimento se abra, Senhor, para aquilo que desejas sobre nós. Que caminhamos, Senhor, na tua verdade, sem nos desviar, nem pela direita, nem para a esquerda, Pai. Que tenhamos força, resiliência, misericórdia, Senhor, de nós mesmos e dos nossos irmãos. Que o teu olhar misericordioso, Senhor, seja como os lentes dos nossos olhos. Possamos enxergar o nosso próximo sob a tua ótica, Pai, com o teu amor, com o teu caráter, com a tua graça. Peço a ti, Senhor, perdão pelas nossas falhas, Senhor, pelas minhas falhas, Pai. Por todas as vezes que julguei, por todas as vezes que fui fraco, por todas as vezes, Senhor, que me afastei de ti pelos meus pecados. Agradeço a ti, Jesus, pelo teu sacrifício, Pai, pelo teu amor que nos socorre e nos salva, pela tua luz, pelo teu ensinamento que nos aproxima do Pai, Senhor. Perdoa, Pai, nossa ignorância, disfarçada de sabedoria. Perdoa, Pai, nossa arrogância, a nossa falta de discernimento. Que a tua luz, a tua sabedoria ilumine o nosso coração, a nossa mente, nossa alma, nosso espírito, Senhor. Que possamos andar na tua luz, Pai. Peço a ti, Senhor, proteção para cada um aqui. Proteção aos nossos corações, da nossa fé, da nossa família, aqueles que amamos, Pai, e aqueles que nos amam. Que o Senhor conforte, Pai, o coração de cada um com as nossas perdas. E tu, Pai, que sabe de todas as coisas, e que sabe dessa alma que partiu,
e que dorme, Senhor, aguardando o teu dia, Senhor. Assim como não caiu uma folha do céu ou de uma árvore, Senhor, que não esteja sob o teu comando, sob a tua vontade. Eu sei que tu proverás tudo o que for necessário, pois toda a criação vem de ti, Pai. Toda a natureza pertence a ti. Eu te louvo. Em nome do Senhor Jesus, Pai, entrego nas tuas mãos esse dia, essa noite, a minha vida, da minha família e de cada um aqui, Senhor, conforme a tua vontade. E que seja feita a tua vontade em nossas vidas, de hoje em diante, para todo sempre. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Justamente